Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar para vocês sobre 9 curiosidades do país Israel. Quase que foram 10, só que aí eu pensei, vou deixar um para fazer um vídeo especial. Lembrando que eu sou mãe, sou dona de casa, então essas são curiosidades que foram interessantes para mim, no meu dia a dia, no que eu vejo aqui, e o que eu achei de mais diferente e interessante, tá bom? Então se você gosta de saber sobre curiosidades de outros países, tenho certeza que você vai se surpreender com essas curiosidades. Bom, a primeira é sobre o tamanho de Israel. Israel é um país bem pequenininho, ele tem aqui 9 milhões a população e a área 22 mil quilômetros. O Rio Grande do Sul, por exemplo, que é de onde eu sou, tem um pouco mais de 10 milhões, né, de habitantes e a área 280 milhões. Ou seja, o Rio Grande do Sul é muito maior que Israel. E como é que cabe tanta gente aqui? Bom, eu quase não vejo casas por aqui. Aqui tem muitos prédios e eu moro num deles, mas eu moro no primeiro andar que eles chamam de garden, que tem um pátiozinho, então é como se fosse uma casinha, né? Mas fora essas casinhas que são aproveitadas ao redor dos prédios, você não vê casas. Então é prédios e mais apartamentos. Então Israel é um país bem pequenininho, mas em compensação ele é muito gigante, e essa é a segunda curiosidade, no investimento em sua tecnologia. Israel ele investe 4,6 no PIB, que é produto interno, né, do país, enquanto que o Brasil, por exemplo, investe 0,75, né? Então, aqui é investido muito em tecnologia. E isso faz a gente poder ver bem direitinho a curiosidade número 3, que é o sistema de plantio. Aqui é deserto, não teria como nascer e crescer plantas naturalmente. Então eles criaram um sistema muito interessante. Por onde a gente passa tem muitas plantas, tem muitas árvores e também aqui é cultivado muitos vegetais. Eles criaram um sistema de irrigação, então por onde a gente anda tem mangueiras ao redor das plantas e as plantas ficam sendo irrigadas, né, durante o dia. E assim, então, eles conseguem cultivar essas plantas, flores e também os vegetais. E as flores são lindas. E como aqui é calor, né? Os alimentos têm um sabor muito doce, muito especial e muito delicioso. Então, assim, isso é fantástico porque é um investimento em tecnologia, porque naturalmente não conseguiriam cultivar todos esses produtos, inclusive exportar, né? Tanto flores quanto os vegetais e frutas para outros países. Então essa é uma das minhas curiosidades preferidas, que é sobre o sistema de plantio aqui de Israel. A quarta que eu separei é o sistema de água solar e de água quente. Aliás, sistema de água quente, né? Que pode ser solar ou elétrico. Que é o seguinte, eles têm um sistema pelo sol, que eu ainda não sei bem como funciona, quando você liga o chuveiro, mas isso tem que ser no verão, né? Que aqui diz que faz muito calor no verão. Eu ainda não sei porque faz só um mês que eu cheguei aqui. E quando eu cheguei tava outono, um clima bem agradável, agora tá chegando o inverno. Então, mas no verão você liga o chuveiro e a água já sai quentinha pelo sistema do sol. Agora que tá um pouquinho mais friozinho, já quase chegando o inverno, a gente liga um botão, espera alguns minutinhos e esse botão esquenta a água da casa todinha, dos chuveiros e das torneiras. Eu achei bem interessante, bem diferente, eu sei que outros países também têm isso, mas no Brasil não é muito comum, então pra mim foi algo diferente. A quinta curiosidade não é uma coisa assim tão extraordinária, mas eu achei bem diferente. Que é que as tomadas de luz dos banheiros são fora do banheiro.
Então, assim, ela fica pro lado de fora do banheiro. Primeiro você tem que ligar a luz pra depois entrar no banheiro. E até eu acostumar com isso, gente, demorou umas semanas aí. E é bem engraçado até e bem diferente do que a gente vê no Brasil, né? A sexta curiosidade é também falando ainda de banheiro, que aqui as pessoas têm costume de jogar o papel higiênico dentro do vaso. E eu achei ótimo porque não tem lixeira, né? Pra limpar no banheiro. E claro, aqui os canos deles são todos apropriados pra isso, não entope nem nada, né? E achei muito legal. A sétima curiosidade, eu achei uma coisa extremamente útil, que é uma casinha que todas as casas, como a minha, que tem pátio, né? Elas têm uma casinha, então, de um material que é uma espécie de um plástico bem forte para guardar a máquina de lavar. E aqui eles têm também máquina de secar roupa. E isso é fantástico porque não estraga a máquina de lavar nem nada. Eu tinha uma máquina de lavar no Brasil, da penúltima casa que eu morei no Brasil, ela enferrujou todinha porque pegou muita chuva. Apesar de que aqui não chove tanto, né? Mas eles têm esse cuidado de proteger a máquina de lavar e de secar tanto do sol quanto da chuva, as que ficam no pátio. Então, todas as casas que tem pátio, elas têm essa casinha, eu achei bem legal. A oitava curiosidade é sobre a mezuzá. A mezuzá é um retângulozinho que tem em todas as casas, na entrada da casa e na entrada dos cômodos da casa, menos do banheiro. Então, na entrada da cozinha, na entrada do quarto. E esse objeto é um costume, né, judaico, de lembrar que Deus nos protege ao entrarmos, ao sairmos da nossa casa, né? Que Deus, ele está acima de nós, né? Que Ele é quem nos cuida, que Ele é quem nos protege. E dentro desse objeto tem a principal oração dos judeus, que é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. E é bem interessante, né? Demonstra a fé desse povo e o quanto eles honram, o quanto eles respeitam e quanto eles reconhecem que Deus é soberano, né? Na nossa vida. Então essa é a oitava curiosidade sobre a mezuzá. E a nona curiosidade, então, né, ficaram 9, é em relação às crianças, né? Para o israelense, toda criança é um pequeno soldado. Então, eles têm o maior cuidado com as crianças. Se alguma criança está perdida, todos se preocupam, vão lá e ajudam a encontrar a mãe. Ou se alguma criança se machuca, até mesmo se uma criança está precisando de uma orientação, qualquer pessoa pode chegar para a criança e orientá-la como se fosse a mãe, que ninguém assim se importa ou acha estranho. Como no Brasil, assim, a gente tem meio que um tato para falar com criança de outras pessoas, né? Mas aqui, ao mesmo tempo que eles têm uma atenção e uma simpatia com as crianças, eles também têm, assim, um cuidado de orientá-las, não importando que criança que é. Então, se alguém chegar para uma criança e falar: não pode fazer isso, mesmo que não for a mãe não vai se importar, porque para eles é normal, todos são responsáveis por cuidar e educar as crianças. E interessante que isso não faz eles serem grosseiros com as crianças, muito pelo contrário, eles são firmes, mas eles são muito simpáticos e amáveis com as crianças também. Isso é uma coisa que eu achei diferente, né? Interessante também. Bom, essas foram 9 curiosidades sobre o país aqui de Israel, que eu estou morando aqui um pouquinho mais de um mês, e eu tenho muitas coisas bonitas, interessantes para mostrar para vocês. Não deem bola que caiu a porta do meu guarda-roupa, vamos vir arrumar hoje, eu acho. Mas obrigada por assistirem e fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau, tchau!